Que tipo de povo tão abençoado é esse? De onde surgiu essas coisas? Então seria um meio pelo qual agora eles revelariam o Deus que eles serviam e o Deus que trouxe essa lei. Um Deus santo, por isso sua lei é santa. Um Deus bom, por isso sua lei é boa. Um Deus justo, por isso sua lei é justa. Só que as obras que Israel fez como nação não glorificaram a Deus. As obras que Deus exigiu que esse povo fizesse e procedesse, não glorificou a Deus. De maneira que o mundo nunca perguntou para Israel que Deus é esse. A não ser em breves espaços, e melhor dizendo, bem curtíssimos espaços de tempo, em períodos muito específicos, em que o mundo lá fora foi até Israel para saber exatamente a veracidade daquilo que ele ouvia. A gente tem um exemplo claro disso. Em 2 tempos, pelo menos. O primeiro tempo é o tempo de Salomão. A glória e a riqueza de Salomão, todas as coisas que aconteciam em Israel, as coisas formidáveis e sua sabedoria excelente, fez com que a rainha de Sabá, da Etiópia, fosse até, por causa dos comentários que chegavam até a sua nação, lembrando que nesses tempos não tem internet, não tem WhatsApp, não tem telefone, não tem nada dessas coisas. A mensagem literalmente chega por carta ou de boca em boca. E estando uma nação distante da outra, bem distante, isso levaria muito tempo para chegar. E não levou tanto tempo até chegar a fama de Salomão aos ouvidos. E eram muitas pessoas que iam até Salomão para saber. E essa rainha, com tanta riqueza que ela tinha, muita riqueza, ela quis saber exatamente a respeito de Salomão, se tinha essa sabedoria toda. Então ela foi até lá e ela comprovou com seus próprios olhos e ela disse assim: nem metade daquilo que me disseram é a tua sabedoria e toda a riqueza que tu tens. A história conta, dentro da Sagrada Escritura, que a rainha de Sabá ela era muito rica. E ela trouxe muitos presentes para Salomão. E ela deu muitos presentes para Salomão. Só que quando ela deu esses presentes, Salomão deu mais do que ela deu para ele. É tipo assim, como se você estivesse dando R$1 e Salomão deu R$2 para ela. Tamanha era a generosidade e a riqueza que Salomão tinha, e ela ficou assim, abismada não somente por Salomão, mas todos os que eram do seu palácio, que estavam no palácio, eram extremamente sábios, eram extremamente bonitos, eram tudo, era como se fosse a perfeição. É o que a gente pode chamar na teologia de o tipo do reino de Deus, em que não há nenhum dentro do reino, dentro daquele palácio, que possa ser feio, que possa ser ignorante, que possa ser qualquer outra coisa, senão belo, bonito e extremamente sábio. Assim será o reino de Deus, e Deus trouxe uma figura, ou seja, uma gota dentro da terra, a respeito do período de Salomão, da sua glória e da sua grandeza. Assim será no reino consumado de Cristo. Eu estou falando isso porque a gente está trabalhando com o juízo de Deus. E quando o apóstolo Pedro está falando sobre essa carta, ele está falando dentro de um período exatamente de grande tribulação para a igreja. Uma igreja que foi dispersa, uma igreja que estava sendo perseguida. E o apóstolo Paulo, ao coração dos cristãos, ele tinha sempre um pensamento de assim: o que eu devo fazer? Eu devo falar mal das pessoas? Eu devo ser mal também? O que eu devo me comportar diante de um cenário que só estão me batendo, eu não tenho que revidar nunca? É mais ou menos nesse processo que o apóstolo Pedro ele trabalha com o coração, dizendo exatamente que um tempo exato de Deus. E esse tempo exato de Deus, a gente pensa no julgamento que há de vir sobre todos os homens, bons e maus, justos e injustos. E é baseado nesse último dia, desse julgamento, em que nós alinhamos toda a nossa vida, todo o nosso proceder, na certeza exatamente que aquele que julga retamente, sabe o que está no nosso coração e sabe o que nós fazemos, quando nem mesmo os homens sabem quando nós fazemos. Sejam essas coisas boas ou sejam essas coisas ruins. E ele pontua isso para dizer exatamente que às vezes um juiz, uma determinada pessoa que vai nos julgar, seja ele qual for o julgamento, às vezes esse julgamento não é perfeito, não é verdade? Às vezes ele não é tão justo. Não é tão justo que eu estou dizendo,
Foi bom, mas podia ser melhor. Outras vezes é totalmente injusto. Não é nenhuma parte injusta, é totalmente injusto. Dar o direito para alguém que era o culpado e considerou ele inocente. Alguém que deveria pagar o preço e, na verdade, o outro, a vítima que acabou pagando. A gente conhece isso, a gente sabe disso, esse é o mundo que nós vivemos. Mas na grande parte, na maioria das vezes, o juízo sempre acontece de maneira mais correta. O que eu falo mais correta, diz assim, quem é culpado, quem é inocente, é inocente. Não é, a nossa maioria das vezes, que eu posso dizer assim, a grande maioria das vezes, não é um juízo errado. Concordam comigo ou não? Sim ou não? É um juízo errado? Porque se for um juízo errado, quem é que vai para a justiça? Se a nossa grande maioria de todos os julgamentos que existem na face da terra for um julgamento errôneo, e eu sei que vai ser errôneo, se eu estiver na posição daqueles que recebem sempre o julgamento benéfico, eu sempre vou ao juiz. Mas se eu não for do lado daqueles que recebem sempre o julgamento benéfico, eu jamais irei a um juiz. Porque não faz sentido eu ir a um juiz e no final das contas ele vai me culpar de qualquer forma, então para que eu vou lá? Não faz sentido. Porque Deus ele faz isso assim, ele faz a gente entender que verdadeiramente existe um certo nível que a gente chama de julgamentos preliminares nessa terra, que não são julgamentos decisivos, que não são julgamentos sumários, que não são julgamentos que a gente pode dizer assim mesmo, olha, teve um veredito e foi 100% verdadeiro, cada um recebeu aquilo que merecia. A gente sabe que não é assim. Mas na grande parte, ou seja, de todos os julgamentos, a gente vai a um tribunal, ou a gente vai a ser julgado, porque a gente tem a esperança de que alguma justiça seja feita. Pode não ser a perfeita justiça, mas alguma justiça vai ser feita. É por isso que as pessoas vão a um julgamento, é por isso que tem vários recursos. Se a gente soubesse e entendesse no nosso coração que o julgamento não seria de forma nenhuma justo, a gente não entra, porque a gente não é burro. É simples assim. A gente não é burro. Mas a gente tem a esperança de que a coisa vai descer certo. É o que a gente chama dentro da teologia de julgamentos preliminares. O homem, ele colocou, sendo um homem, e a gente reconhece aqui como igreja, que o homem não é perfeito. Se o homem não é perfeito, tudo que ele fizer vai ser o quê? Imperfeito. Ele não é justo, então tudo que ele fizer não será perfeitamente justo. Se a gente colocar num âmbito mais restritivo, ou seja, da nossa família. Eu sou juiz em casa. Qualquer marido, qualquer pai de família é o juiz da sua casa. E sendo ele o juiz, você sabe, mãe e pai, que muitas vezes você não tomou a decisão correta com os teus filhos. É ou não é? E qualquer um também que teve sob alguém, sob a sua autoridade, você sabe que verdadeiramente certas situações que você colocou na sua vida e determinou como um juiz, não eram bem, deveria ser assim da forma como se foi feito. Concordam comigo até aí? Isso significa dizer o quê? Que a gente é mau? Não, que é mau no sentido assim, é perverso porque a gente fez? Não, é que a gente é imperfeito. E por a gente não ser perfeito, por que a gente não é perfeito? Porque a gente não tem todo o conhecimento. Se a gente tivesse todo o conhecimento, irmãos, de toda a situação em cada ponto, a gente determinaria e faria um juízo perfeito, irmão. Só que a gente não tem um julgamento. A gente não tem a verdadeira intenção. A gente não sabe muito bem isso. E como a gente não sabe esse conhecimento, não tem como a gente julgar de maneira precisa, exata, o efeito pelo qual se fez isso. Então a gente só sabe e conhece somente uma parte de uma coisa, e então a gente decide esse juízo. É por isso que os nossos julgamentos humanos, eles são imperfeitos, eles são preliminares. E por que são preliminares? Porque a gente entende que haverá um dia de juízo final. E tudo aquilo que todos os juízos que passaram sobre essa terra é apenas um lembrete de que um grande juízo há de vir. E esse juízo que há de vir, ele conhece todas as coisas. Essa é a nossa esperança no sentido porque nós somos crentes. Mas essa não é a esperança do mundo lá fora. De todo aquele que não crê em Deus, essa nunca será a sua esperança. Não, eu sei, eu só estou afirmando, dizendo por quê.
Porque esse mundo lá fora, ele acha que o julgamento o preliminar é o suficiente. É o suficiente. E quem sai prejudicado, ou quem sai, vamos supor, aprovado dentro desse julgamento, que ganhou a causa mesmo sabendo que não deveria ganhar, como eu já ouvi no peito de algumas pessoas dizendo assim, eu sou o cara, eu sou o juiz, irmão. Se eu sou o juiz, o que é que se pode fazer? Até o dia em que por que ele fala assim? Porque ele não tem todo o conhecimento. Porque se ele tiver todo o conhecimento, ele sabe que existe alguém superior a ele. E alguém que é superior a mim, eu não posso dizer que eu sou o juiz. E aqui aí a gente entra exatamente dentro do juízo que Deus está determinando sobre as nossas vidas. Ele está dizendo que cada juízo que a gente determina, e todos nós não estamos livres disso, de julgar as pessoas, de julgar as sentenças. E por que nós não estamos? Porque somos seres morais, irmãos. Somos seres morais. Há uma moralidade na nossa vida intrínseca, interna mesmo, pessoal, essência da nossa vida, que leva a gente a tomar uma decisão entre o certo e o errado, entre o bom e o mal. Pode ser que o bom que eu escolha não seja o mesmo da Angelina. O certo que eu diga não seja o mesmo da Angelina. Mas isso não elimina a capacidade dela de dizer, isso é certo, isso é errado. Não, Abraão, tu está errado. Não, Abraão, tu está certo. Ainda que a gente muitas vezes não possa bater o mesmo juízo. O ponto aqui é que a gente julga, esse é o ponto. E por que a gente vai julgar? Porque Deus determinou um dia do juízo. É por causa disso que a gente julga. Não é porque eu quero ser melhor, nem outro quer ser melhor. É porque vai ter um dia do juízo. E por causa que vai ter esse dia de juízo, a gente faz esse tipo de julgamento. Então aí a gente começa a perguntar assim mesmo. E qual dos dois está certo, Angelina? É você ou sou eu? Ou é o Eric? Ou é a Alana? Ou é a irmã Leza? Que já está indo embora. Olha o meu julgamento. Mas por quê? Quem vai decidir? O que me faz melhor do que qualquer um de vocês? Porque a minha palavra tem que ser a final. Não sou homem como vocês? Vocês não são homem como eu? O que torna essa pessoa mais elevada do que o outro? O que torna uma mãe ou um pai com mais autoridade do que um filho? Se ele é homem, como a mesma criança é. Me diga, qual é a base que sustenta isso? Quem vai sustentar essa base, irmã Clarice? O que lhe dá permissão para você repreender, tipo assim, um sobrinho seu que está morando na sua casa? Repreender, irmã, seus filhos, irmã Irene. Qual é a base que lhe sustenta? Seu filho já é adulto. Quando ele é criança, ele não pode falar muita coisa não, porque ele é criança. Mas ele é adulto. Por que tu está falando assim comigo? Tenho filho como tu. Também sou mãe. Qual é a base que vai sustentar isso, amados? Porque agora, se a senhora era mãe, eu também sou mãe. Se a senhora tinha filho, eu também tenho filho. Qual é a base que sustenta tudo isso? Quem está certo no julgamento? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer uma única coisa. Se Deus não for a razão dos nossos julgamentos, pelo qual a gente olha os princípios das Sagradas Escrituras, e Ele é o que decide o que é o certo e o que é errado, e não somos nós, então a base de todo julgamento está na palavra de Deus, está na pessoa de Deus, e o que Ele diz, então nós expressamos isso. É por isso que nós exercemos juízo, é por isso que exercemos autoridade sobre os nossos filhos, mesmo quando eles já são pais, mesmo quando eles já são até avós. Se eu ainda sou mãe, pai, eu tenho um certo nível de autoridade sobre esse filho e posso chamar ele dessa forma. Assim como um homem mais adulto, irmão Jair, irmão Jorge, decide, Tides, o Tito não, que não pode me chamar muita atenção, nem coisa ali, porque eles são mais novos do que eu. Graças a Deus eu tenho algumas autoridades por aqui. Mas todos aqueles que têm mais autoridade do que eu, ou seja, mais idade do que eu, pode me chamar na conversa. Não é porque são membro e eu sou pastor, não, é porque tem mais idade. E esse nível de autoridade, eles dá a eles autoridade por experiência de me chamar a atenção.
o próprio Salve Mário aqui também, já ia passar. Pensa que tem 30 anos, 1930 que ele nasceu, não é não? Não, estou brincando aqui, mas o ponto nosso sempre vai ser esse. A base sempre será a palavra de Deus. Mas se a gente retirar Deus dessa estrutura, não sobra mais nada, irmão. Não há base para eu julgar Angelina, Eric, ou qualquer outro homem, qualquer pessoa. Porque Deus foi retirado. Então, do que tu me provas? Porque todas as leis que os homens fizeram foram leis humanas. E essas leis humanas foram inspiradas ou baseadas nos 10 mandamentos. Toda a nossa cultura ocidental foram baseadas exatamente numa cultura judaico-cristã, o centro dela é a lei de Deus, é os 10 mandamentos. Podem não ser todas as outras leis, que são quase uns 600, 700 leis, parece, de todo o Antigo Testamento. Mas os 10 mandamentos é a razão pela qual em toda a sociedade ocidental foi formada. O juízo e o julgamento é baseado nisso. Não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho. A gente não tem isso no nosso julgamento? A gente não tem isso no nosso judiciário? De onde veio isso? Dessa lei de 10 mandamentos. Mas se a gente retira Deus desse contexto, amados, são leis humanas, e o que te dá o direito de exercer uma lei sobre a minha vida? Não te dá o direito. Mas a gente usa isso pela força do Estado, pela força da lei. Eu estou colocando isso, amados, é só para que a gente lembre-se que dentro da nossa sociedade, alguém que não se submete à lei, ele é forçado a se submeter por coação. Não vou ser preso, não. Prende ele, cala a boca e vai embora. Por que ele fez isso? Por causa da força da lei e por causa que a lei tem o poder de polícia de prender esse indivíduo. Agora imagine o seguinte. Verdade é que o Estado ele não tem poder de fazer muitas coisas daquilo que ele declara. Vou prender aquele determinado irmão. O irmão foge e vai para outro lugar. E o Estado fica voando. O Estado procura para um lado, procura para o outro, e não importa os países mais ricos do mundo, com o maior poder que ele tenha, ainda assim um homem ainda consegue se livrar disso. Consegue ainda responder e ir para outros lugares, viajar, sair para um lugar para o outro. Por quê? Porque ele não tem todo o conhecimento e não tem toda a força para fazer exatamente cumprir sua lei. E aqui a gente entra no ponto em que Deus, Ele é o cumpridor da lei. Ele conhece tudo, está em todos os lugares e tem todo o poder para executar o seu juízo. E aqui a gente entra um ponto, porque Deus não executa o seu juízo. Você sabe que esse clamor não é só daqui da terra? Sabia dizer? Que todo crente que se sente lesado, que levou um prejuízo, ele pede para Deus, Deus faz justiça, Senhor. Eu não tenho poder de fazer justiça, Senhor, faz só justiça, Senhor. Esse é um clamor da terra, seja dos filhos de Deus ou não seja dos filhos dos homens. Eles clamam, se há um Deus nesse mundo aqui, que Ele faça justiça. Você já ouviu essa frase? Até da boca de alguém que não é cristão, alguém que não é crente. Não, mas eu sei que existe um Deus lá em cima que um dia Ele vai fazer justiça. Você já não ouviu isso? E você pode ter certeza que essa pessoa, ela fala com verdade no seu coração. Ela acredita que existe um Deus que vai fazer justiça específico sobre esse caso que a toca, que deixou ela, vamos dizer, prejudicada, ou que não foi levada à justiça aquele caso que ela tanto queria e não deu certo. Mas ela está pensando no único ponto, no seu ponto, como se diz, onde o calo dói, sabe onde é o sapato que aperta, né? Como é que é? Tem uma história dessa aí, né? Todo mundo sabe o sapato que pisa, né? Que calça. Eu sei onde está o calo, eu sei onde dói, porque ali dói em mim. Mas aquilo que eu faço para as outras pessoas, o Deus de justiça só vai julgar aquilo que é prejudicial a mim? Ou quando eu sou o réu, o agressor, Deus não há de julgar? Deus também não há de ver? Deus não há também de corrigir?
Ou ele só vai julgar porque eu clamei de Senhor? Existe um Deus no céu que vai julgar aquele caso na minha vida em específico? Esses pontos, muitas vezes a gente ignora e começa a passar como se Deus ele só pudesse julgar as nossas causas que nós colocamos para Ele. As causas que os outros colocam a respeito de nós, parece que ninguém falou nada para Deus. E aqui nessa manhã, eu queria voltar de novo com vocês a falar sobre aquilo que Deus ele há de julgar. No domingo passado, a gente falou que Deus é um Deus que vai julgar as nossas palavras. E essa primeira coisa que Deus ele diz que vai julgar nossas palavras, Mateus 12, 36 ao 37, diz assim: mas eu vos digo que toda palavra frívola, ou seja, sem valor, fútil, desnecessária, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O apóstolo Paulo, na certeza de que isso é verdadeiro e de que isso há de acontecer, toda palavra que a gente saiu, toda brincadeira que a gente faz, toda palavra inútil que a gente diz até mesmo por brincadeira, uma brincadeira isso, não leva muito a sério não, foi nada não, nem pensa nisso. Ele diz, o apóstolo Paulo diz assim mesmo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Você toma cuidado com a sua língua? Tiago ele vai dizer que um navio ele é guiado por um pequeno leme. Ele é manobrado por um pequeno leme. Não importa o navio gigantesco como que seja. Um pequeno leme faz com que o navio todo vire para um lado e vire para o outro. E ele diz que uma pequena chama numa floresta toma toda a floresta. E ele vai usar essas duas analogias para falar sobre a nossa língua. Que a língua seja é o menor de todos os nossos membros. Mas ele coloca fogo numa floresta inteira, ele é incendiada pelo inferno. O que ele quer dizer com isso? Porque a nossa língua é incendiada pelo inferno. Por que, irmã Noemi? Porque a nossa língua é incendiada pelo inferno. Não sabes? Irmão Jorge. Porque a nossa língua é incendiada pelo inferno. Pelo inferno. O apóstolo Tiago ele está dizendo que ele está abrindo um parênteses a respeito de nossas palavras. E ele vai dizer que faz duas analogias. Um grande navio, que ele é controlado por um pequeno leme. Embora ele seja grande e poderoso, basta uma girada no leme e ele vai fazer essa manobra, ou para a direita ou para a esquerda. Ele diz também que um pequeno labareda, um pequeno foguinho, toca uma floresta inteira. A gente conhece aqui, vocês estão bem perto, quantos incêndios acontecem aqui de maneira só um pouquinho. Eu mesmo já provei disso, fui tocar um incêndio, queimei quase a casa do vizinho. Uma besteira. Tudo controlado, tudo bem. O apóstolo Paulo diz que um membro menor do nosso corpo é a língua. E essa língua ela é inflamada pelo inferno. E qual é o resultado de se inflamar uma língua pelo inferno? Péssimo. Terrível. É como se ele dissesse assim mesmo, você vai tocar fogo numa floresta inteira. Pode falar, Tiago. Tito.
Uma palavra. O que o apóstolo Tiago está dizendo? Ele disse, Jesus ele vai dizer que toda palavra inútil que a gente diz vai ser dada conta no juízo. Tiago ele vai dizer que uma palavra nossa pode tocar fogo numa floresta inteira. E agora a gente está falando de homens, irmãos, de uma sociedade, de uma casa. Salomão ele vai dizer em Provérbios que a palavra branda, o que faz? Acaba a contenda. Mas uma palavra irada faz o quê? Incendeia a causa. Então ele está dizendo alguma coisa muito poderosa para nós. Se uma palavra inútil que a gente diz, Deus vai pedir conta no dia do juízo. Por que tu falastes isso? Não, eu estava de brincadeira. Não, não tem brincadeira. Sabe por que não tem brincadeira? Sabe por que uma palavra nunca é de brincadeira? Embora eu diga que é brincadeira e eu creia, eu quero acreditar que é uma brincadeira e todo mundo riu, e eu fiz com a intenção de todo mundo rir, porque não é brincadeira e Deus leva a sério isso. Você sabe por quê, Angelina? Tem ideia? Lembra daquelas piadas de duplo sentido, Eric? Faz ou não faz? Tu acha que Deus leva em brincadeira isso? Ah, não é nada, ninguém se ofendeu. Alguém se ofendeu? Provavelmente não. Mas, e Deus? Mas por que Deus ele não vai levar como brincadeira? Tipo assim, ele faz uma piada de duplo sentido comigo. Eu entendo a piada de, pô, deixa de malandragem comigo, rapaz. Para com isso. Ele não se ofendeu, eu não me ofendi. Mas Deus está aqui e disse, vai dar conta no dia do juízo. Por que ele não levou essa brincadeira como brincadeira? Ele levou essa palavra a sério. Diga-me. É por isso que Jesus ele vai dizer exatamente isso. O homem vai dar conta de toda palavra que sair da sua boca. Toda palavra. Toda é toda, irmão. Das coisas boas que a gente fez, das palavras ruins que a gente fez, das palavras que a gente achou que não ia ter problema nenhum. Porque nunca teve problema. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus, o verbo, é a palavra. Pela palavra ele fez o mundo, criou eu e você. Tudo ele faz pela palavra. A palavra tem o poder de transformar as coisas, de nortear as coisas. E a Bíblia diz claramente que as palavras que saem da nossa boca, saem da onde? Do coração. E isso, se as palavras saem do coração, mostra o tipo de natureza que nós temos. Lembra-se, Deus ele não vai só julgar pelo aquilo que a gente ouve, Ele vai julgar o teu coração, o meu coração. Timóteo. Fez uma relação de 16 qualidades nossas nos últimos tempos. Uma coisa horrorosa. Nisto, nós estamos sendo contaminados, né? Até a igreja, o povo do Senhor, a nossa conversação, se Deus fizer um relatório durante a noite, o que nós falamos durante o dia, é uma vergonha. Porque nós não estamos tendo assim aquela conversa saudável, gostosa, né? De quem tem o Espírito Santo dentro de si. A nossa conversa está fria, é política, é corrupção, essa coisa que está acontecendo está nos contaminando. Resultado, a gente vem aqui para a igreja, escuta uma mensagem gloriosa desta, que nos sirva de lição neste momento, mas quando nós chegarmos lá fora no mundo, não tem nada agradável para nós conversarmos. Então isso é uma contaminação. Então a igreja tem que ter uma preocupação muito grande nesse sentido, de nós não nos envolvermos, e Paulo fala assim, transformai pela renovação da vossa mente, para experimentar o que é de bom do Senhor. O que o Senhor tem de relevante para que nós possamos ter essa mente apurada? Se nós não tivermos cuidado, nós caímos na cilada do mundo, e é isso que o inimigo quer. Portanto, pastor, nós precisamos ter muita cautela. Hoje, por exemplo, eu fui naquela mesa do INTA lá, e nós, para participar da gente, pedir misericórdia, senão nós não temos dignidade para participar dela. Então,
deveria ser diferente. Mas, infelizmente, nós não estamos dando esse testemunho. Eu estou falando para mim, eu estou falando para mim. A minha filha está tão dizendo assim, aquilo que Deus falou assim, eu te justifico porque o meu filho derramou seu sangue justamente por isso, mas você não tem nada. E nós não temos realmente nada. Quem se está pensando que tem alguma coisa que vem aqui na igreja com o livro na mão e é dizimista, participa disso aí, não está com nada não. Porque a coisa é muito mais grave. Não é a questão do que a língua falou, não. Desculpa, tá? Não. Interromper a questão da aula aí, mas até gostaria de fazer uma observação, que eu não digo que o senhor trabalhou conosco sem o microfone, eu entendi melhor. É. Então, é necessário que nós venhamos para a casa do Senhor com o coração aberto para aprender aquilo que nós ainda não estamos aprendendo, sabendo. Pois muito bem. É nesses pontos que o apóstolo Paulo ele começa a dizer exatamente isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de fútil, mas só palavra que possa edificar, só palavra que possa fazer a pessoa crescer. Se você não é capaz de dizer esse tipo de palavra, silencie. E o ato de silêncio, já vou te dar a palavra, e o ato do silêncio é um ato de sabedoria, irmãos. E esse mundo é muito barulhento, porque cada um quer levantar a sua voz e dizer alguma coisa. Sabedoria está na hora de saber exatamente dizer e se calar. E é mais sábio ainda, como diz o apóstolo, né, o próprio Tiago, dizendo assim, você tem 2 ouvidos e uma boca, ouça mais e fale menos. Por quê? Porque quanto mais você fala, mais juízo vai trazer sobre a tua vida. Porque quantos de nós falamos uma coisa e não cumprimos o que falamos? Quantos de nós falamos uma coisa e não é exatamente aquilo que a gente quer falar? Então todas essas palavras que estão vindo, elas vão ser julgadas, porque Deus ele sabe e conhece não somente a audição nossa, a intenção do nosso coração, as motivações que levaram a gente a tomar aquelas palavras e dizer abertamente e até mesmo ficar encalados. Fala, Tito. Tem 2 coisas que a gente tem que entender quando a gente trabalha com Deus nesse sentido. A primeira é que Deus, ele que determina todas as coisas, ponto, isso é fechado. Só que ao mesmo tempo que Deus determina uma coisa, o Tito vai falar isso, 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 beleza, ele já determinou. Qual é a responsabilidade do Tito? Se Deus determinou. Tem? Não. Qual é a responsabilidade? Ele não sabe que Deus determinou. Qual é a responsabilidade? Eu posso julgar o Tito por causa disso? Porque Deus determinou que ele fizesse isso. E a pergunta é, me diz, Alana, posso julgar o Tito? No caso, Deus pode julgar o Tito? Alana, eu vou te dizer uma coisa, Tito vai sair, vamos supor, por essa porta ali, nunca vi essa porta abrir, mas vamos supor, Tito vai conseguir abrir essa porta e vai sair por lá. Ele determinou. E ele vai levar, vamos supor assim, sei lá, um violão, o teclado, que ele foi novinho, ele vai levar o teclado. Não, quero voltar lá no Tito.
Não, eu quero fazer isso aqui, não. Eu sei que parece a mesma coisa, mas eu não quero isso porque eu quero uma coisa negativa mesmo. Tito foi. A minha pergunta é, por que posso julgar o Tito? Se o Tito foi, eu determinei que o Tito fosse lá, pegasse o teclado e saísse e roubasse isso aqui. Por que Deus vai julgar o Tito? Se ele cumpriu, ele não foi servo de Deus? Ele mandou que deu o Tito. O teclado, o violão, tanto faz, roubou e levou. Ele determinou isso. Então, se eu roubei alguma vez na minha vida, foi determinação. Determinação de Deus. A pergunta é, por que Deus vai julgar a senhora ou o Tito ou qualquer outra pessoa que se cumpriu aquilo que Deus determinou? Não vai julgar? A Bíblia declara que Judas não foi predeterminado, mas não foi determinado. Por que Deus vai julgar Judas que traiu Jesus? Essa resposta não está certa. Esse é o ponto, porque existe uma responsabilidade pessoal nas nossas vidas, mesmo quando Deus determina. Nunca teve. Só teve um dia o livre-arbítrio lá no Jardim do Éden. Agora aqui é o ponto que a gente tem que entender. Por que Deus determinou que Judas traísse e Judas traiu? A Bíblia declara que Satanás quis fazer... O injusto. Tem isso mesmo. Esse é o ponto aqui. O ponto é exatamente isso. Vou pegar o caso de Judas porque é mais emblemático para nós entendermos nossa responsabilidade diante de Deus e a determinação que Deus tem. Porque se Deus determina que o Tito faça isso, e Tito faz, e eu não posso julgá-lo, significa dizer que ele é mero robô, que executou uma ordem exatamente como Deus mandou, e ele foi lá, pô. Agora vamos mostrar isso. Certo? A Bíblia declara que Deus determinou que Judas caísse. Tá bom. Todo mundo está ciente que quando tudo bem. A Bíblia declara que Jesus sabia exatamente quem iria o trair. João capítulo número 6, o último verso, se eu não me engano. Ele diz exatamente, eu sei em quem crê em mim, quem não crê e quem vai me trair. Ponto. Isso na multiplicação dos pães, sabe de todas as coisas. Quando ele está no final do ministério dele, a Bíblia declara que ele está nas últimas horas, já no jardim, já perto do jardim. A Bíblia declara que ele diz que um deles vão trair. E que todo mundo, não. E Pedro lhe arroga a cabeça e diz assim mesmo, não, ainda que todos te traiam, eu darei a minha vida por ti. E Jesus disse, tu não vais dar a tua vida, ainda que antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás essa noite. E eu vou te dizer uma coisa, Pedro, quando tu te converteres, tu fortalece teus irmãos. Porque eu roguei ao Pai por ti nessa noite, para que tu não desfalecesse a tua fé. Porque Satanás quis te cirandar como trigo, peneirado. Mas eu roguei ao Pai. Então, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. O que Jesus estava querendo dizer? Que Satanás quis levar Judas para ser o traidor. Era ele para ser o traidor. E o que impediu isso? Foi a pessoa de Cristo. Ele disse, ele não será o traidor. Eu vou sustentar a vida dele, eu vou segurar a vida dele, para que ele não perca a vida dele, para que ele não seja o traidor, para que ele... Quanto a Judas, quando Jesus disse, um de vocês é o traidor, João diz, quem é o traidor? Mesmo aponta ao traidor, aquele que eu der o pão. Ele deu o pão e as pessoas não entenderam. Judas se levantou e disse assim mesmo, o que tu tens para fazer? Jesus disse, o que tu tens para fazer? Vai, faz depressa agora. Ele saiu. E aí quando ele saiu, ele disse, agora o Filho do Homem é glorificado. Porque assim como está registrado nas Sagradas Escrituras, que o Filho do Homem deveria ser traído, assim será. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. O que Deus está querendo dizer? Que quando Judas ele vai cumprir a determinação de Deus, ele não faz porque ele é um robô, mas faz porque ele quer isso no seu coração.
Embora Deus tenha determinado que Adão e Eva caíssem e comessem do fruto, Adão e Eva comeram o fruto porque quiseram. Deus determinou a queda, irmão. Não foi, se eu fosse o Adão e comesse do fruto, não foi porque, olha, Abraão, tu está obrigado a comer desse fruto. Vai passar um tempo e tu vai comer desse fruto e tu vai dar para a tua esposa. Deus determinou a nossa queda. E quando ele determinou a nossa queda, o homem foi passando o tempo, até que Satanás chegou um dia e falou, soprou nos ouvidos de Eva, disse, olha, é assim que Deus disse? Não, não é assim. Não, então é assim, eles nunca vão saber. No dia que tu comeres, tu vai ser como Deus, tu vai conhecer o bem e o mal, vocês serão capazes de escolher o que é certo e o que é errado por vocês mesmos, como Deus escolhe. Não é Deus que escolhe o que é certo e o que é errado? O que ele diz que é certo, o que ele diz que é errado. Mas não sou assim? Eu que faço os meus julgamentos? Não, acho que isso é certo, e eu faço assim. Eu acho que isso é errado, eu estou comendo do fruto, eu estou continuando me alimentando desse fruto da árvore da vida, e continuo fazendo as minhas escolhas. Aí entra um ponto, quando eu faço as minhas escolhas, quando uma pessoa entra para fazer o mal, tem um caso grave aí que aconteceu, eu só sei mais ou menos de lance, de uma menina adolescente que foi morta, acho que tinha 14 anos de idade. Está envolvido mais de 5 pessoas no assassinato dessa criança. Eu não sei, eu não li tudo não, eu só vi os lances, eu não entro muito nos detalhes, mas aí quando eu vi, aí cada dia sai um evento, aí já tá mais de 5 pessoas já envolvidas no caso da criança. Meu ponto é exatamente isso. Quando uma pessoa determina, quando Deus determinou alguma coisa, não significa dizer que essa pessoa é imparcial, é imóvel, ela está livre de qualquer coisa. Não, o seu coração desejou fazer aquilo e une-se ao decreto de Deus. Não tem. Não, eu estou querendo colocar é que nossa responsabilidade de fazer o mal parte do nosso coração. Embora Deus tenha determinado que isso que aconteça. Assim como ele determinou que a queda acontecesse, que Eva comesse do fruto e depois desse para o seu marido, e o seu marido aceitasse isso e ele pensasse, porque a Bíblia diz que Adão não foi enganado. Eva foi enganada. Ela foi iludida com a conversinha boba da serpente. Mas Adão não, ele não foi enganado. Eu sabia, disse, não. Mas ele julgou pelos seus olhos, disse, ela não morreu, então Deus mentiu. Tudo era pela fé, irmãos, desde o início. Crer na palavra de Deus. Falta de quê? Não cuidou da esposa, não cuidou do jardim, não cuidou de muita coisa. Mas o meu ponto é que quando a gente toma uma decisão, a gente toma a decisão do nosso coração, só se alinha à vontade de Deus. Quando Judas resolveu trair Cristo, ele traiu desde o início. Ele estava traindo, ele estava fomentando isso até o dia da ceia, quando o Cristo se levanta e lava os pés de todo mundo, ele disse, esse não é o meu Messias. Porque o meu Messias é soberano, é a gente que tem que lavar os pés dele. Como esse homem se abaixa com todo esse poder, ele nunca vai ser o nosso libertador. Ali ele rompe completamente com Cristo. Não tenho parte contigo. Mas ele não tem coragem de falar, porque ele é um covarde. Ele aceita ser lavado os pés, ele disse, no coração dele já disse, acabou. Logo depois de lavagem dos pés que Jesus ensina, ele diz, um de vocês vai me trair. É Judas. Ele se levanta e vai embora, e nem olha para trás. Direto. Me dá o dinheiro que eu vou levar vocês para os homens. Então, tudo aquilo que a gente faz, amados, é determinação de Deus, mas a gente faz pelo nosso próprio coração. É por isso que Deus vai julgar a gente. É o que na nossa teologia a gente chama de responsabilidade pessoal e os decretos de Deus. Deus tem a sua vontade soberana e ela vai sempre se cumprir, e nós compartilhamos com essa vontade. Por isso, se o mal a gente faz porque quer, o bem também a gente faz porque a gente deseja. Não porque a gente quer e a gente quer o bem, é porque Deus instiga o bem no nosso coração. Porque Deus é aquele que faz em nós o que? Tanto o querer quanto o
Faz tanto o querer, tanto o desejar de fazer o bem, é Deus colocando. Porque se Deus não colocar o bem no nosso coração para fazer, nós não fazemos. Então a gente tem um desejo às vezes, mas grande parte da humanidade só tem um desejo e não consegue realizar. Já viu pessoas que têm dificuldade de perdoar? Até que quero, mas... Assim, poxa, eu tenho tanta vontade de, sei lá, fazer ginástica. Não, querer bem. Mas quando chega o dia, o desejo não se realiza. E eu estou falando de coisas simples. Fazer ginástica? Agora, coisas mais difíceis, às vezes a gente não tem nem esse desejo. Você não tem esse desejo com isso, não, irmão. Não, sei. Nem quero nem pensar nisso. Eu conversando com certa pessoa, ela disse assim mesmo: cara, eu nem paro para pensar nisso, porque se eu pensar, um negócio vai bagunçar o meu sistema, a minha estrutura de pensamento. Não vou conseguir viver do jeito que eu quero viver. Por isso, se Deus vai me salvar, salvou. Se Deus não vai me salvar, não quero pensar nisso. Não quero falar sobre eternidade, não quero saber. Eu quero viver essa minha vida aqui. E olha que ele está pensando em viver, tipo, trabalhar, dar comida para sua casa, cuidar dos seus filhos, passear, brincar, correr, viver uma vida que a gente diz de bom cidadão. Mas foi para isso que Deus nos chamou? Para ser um bom cidadão? Não chamou. A gente foi chamado para ser dos céus. E ser cidadãos dos céus se revela que a gente vai caminhar nessa terra, revelando os céus que há de vir. Se Ele é justo, eu tenho de ser justo. Se Ele é bom, eu tenho de ser bom. Se Ele é misericordioso, então eu sou misericordioso. Porque se eu digo que Ele é uma coisa e eu não sou aqui, eu estou revelando um outro Deus que eu sirvo, e não é o verdadeiro Deus. Esse é o ponto. Se a primeira coisa que Deus ele vai julgar, eu vou colocando em ordem, não como primeira, são nossas palavras. A outra coisa que a gente mais diz, ou que a gente faz, são os atos que Deus há de nos julgar. E esses atos que Deus vai nos julgar, como a Escritura vai dizer, 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 10. Quem achou pode ler. Uhum. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Por que o tribunal de Cristo e não de Deus? Diz aí, Lili. Foi porque Ele morreu por nós? Sim e não. Porque nós seremos julgados diante do tribunal de Cristo e não diante do tribunal de Deus o Pai? Porque quando Cristo veio à terra, Ele veio exatamente com essa decisão: é tu que vais julgar os homens. E quando Ele viveu toda a vida dele perfeita, Ele recebeu exatamente isso. Deus, o Pai, a ninguém julga, mas Ele deu todo o juízo ao Filho, para que obedeça um filho e honre um filho como honrando o Pai. Todo aquele que me julga e não honra o Filho, também não honra o Pai, porque o Filho é o julgador de todos nós. Quando Ele morre na cruz e ressuscita dentre os mortos, a ressurreição de Jesus é o atestado de que Deus determinou Ele como juiz de vivos e de mortos. Ninguém vai passar para toda a eternidade sem que antes se apresente de Cristo e apresente as suas obras.
todos os seus atos serão respaldados por um único ato de Cristo. O ato que ele fez e andou sobre essa terra. Por isso que ele é o padrão de todo juízo. Todas as palavras que Cristo falou, dentro das profecias, ele disse: não se achou nem engano, nem erro na sua boca. Esse é o padrão. Nem erro, nem engano. Nada de errado nas suas palavras. Eu posso julgar tuas palavras com que padrão? Pelos padrões da palavra de Cristo. Como ele procedeu, ele falou, assim todos nós seremos julgados. Com os atos, todos os atos de bondade que Cristo fez, todos os atos de justiça, todos os atos de misericórdia serão julgados baseados nesses atos de Cristo. Então, se a gente exerceu de misericórdia, se a gente exerceu a justiça, se a gente exerceu atos de bondade, todos esses atos, eles serão julgados com base nos atos de Cristo. E é por isso que o apóstolo ele vai dizer assim mesmo: todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Em Tiago 2, 14 a 17 diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Jonathan Edwards, que foi um dos últimos puritanos, ele diz: o julgamento final será um desdobramento público das ações de todos os homens, onde as obras revelarão a verdadeira natureza da nossa fé. Se as palavras revelam o que há no nosso coração, a essência do nosso coração, as obras revelam a verdadeira natureza da nossa fé. Ou seja, se a nossa fé verdadeiramente é de cristão, é verdadeira em Cristo, ou se ela é apenas uma falsa fé. Por isso, amados, hoje a gente vai ficar por aqui. Na próxima a gente vai falar sobre as intenções do nosso coração, não os atos somente. Hoje falamos sobre palavras e sobre atos. Só que palavras e atos, tudo que sai da nossa boca e tudo que as nossas mãos ou os nossos pés caminham sobre essa terra ou fazem, elas são sempre motivadas por alguma coisa. E Deus não vai julgar somente aquilo que Ele ouve, mas nem tampouco somente aquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Ele vai julgar também os motivos que nos levaram a fazer ou deixar de fazer, a falar ou ficar encalados em determinada situação. Deus vai julgar nossas motivações. E a gente vai falar sobre nossas motivações e, por último, os nossos pensamentos, ou pensamentos e motivações, a gente vai falar no próximo domingo. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por este momento. Como o Teu servo falou aqui, a gente ouve uma palavra da parte de Deus. E Tu nos exorta a viver em santidade para que as nossas palavras sejam boas e agradáveis. E muitas vezes nós vamos voltar para este mundo, sair desse recinto aqui, Senhor, em que nos remete à ideia de santidade, nos remete à ideia de respeito, de temor do Senhor. Mas voltamos de novo para este mundo normal que a gente vive, com as imperfeições, com os erros, com as brincadeiras indecentes e maliciosas. E que o Senhor nos dê graça para tomar decisões sérias e verdadeiras, firmes, para que nós não venhamos nos contaminar, nem sequer por um respingo dessas coisas, principalmente com as nossas palavras. Como disse Tiago, se o homem consegue refrear a sua língua, consegue frear todo o seu corpo, é varão perfeito. E nós não chegamos ainda nesse estado de varão perfeito. Por isso, nos assiste com as nossas palavras, porque quando não der para a gente falar aquilo que é útil, bom e agradável aos homens, que a gente se cale, Senhor,
para que a gente não fale aquilo que vai desagradar o Senhor e ferir os irmãos. No precioso nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém.